Olá pessoal, meu nome é Soraya Magalhães e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os movimentos sociais dos negros, das mulheres, dos indígenas. A gente vai entender aqui a extrema importância que esses movimentos sociais tiveram ao longo do tempo, né? Esses movimentos sociais que levantam aí bandeiras, né? Que dão voz a essa parcela da população que às vezes não é escutada, né? Então a gente vai debater aqui um pouco sobre esses movimentos sociais, a relevância que eles tiveram, né? Até para o nosso Estado democrático. Então a gente vai começar a entender aí esses processos desses movimentos sociais. Bom, a discussão em torno dos negros nesse processo aí do pós-abolição é muito importante para a gente entender que esses escravizados, eles sempre lutaram, sempre resistiram, né, à escravidão, e essas resistências, elas vinham aí em formas de revoltas, em formas de resistências culturais, em forma até de quilombos, né? Então a gente vê que esse processo aí, em prol da abolição da escravidão foi bem intensa, né? E tomou muitas proporções aí em todo o nosso país. Então a gente vê aí que em 1888, 13 de maio de 1888, a gente tem aí a Lei Áurea que vai abolir, né, a escravidão do Brasil, e é um momento muito importante para o nosso país, e até hoje é uma data muito importante. É de extrema relevância a gente questionar o mundo do trabalho, né, desses ex-escravos agora recém-libertos, né, são pessoas agora livres, né, então para onde vai essas pessoas que carregam grandes marcas, né, da escravidão, essas pessoas livres? Então muitos aí vão para as fazendas, né, em trocarem aí a sua mão de obra por salários, ou então por uma parcela aí de uma quantidade X de terras, né, uma roça para plantar, né? Então eles vão aí seguindo aí, resistindo, né, em prol de dignidade mínima, né? Então eles vão aí tendo fortes marcas da escravidão e resistindo aí a preconceitos, a racismo, a violência, né? Então isso é muito importante, essas marcas aí de ex-escravos, né, agora recém-libertos, inseridos no mundo do trabalho. Importante, né, a gente questionar, quando a gente fala de resistência, a gente lembrar da Frente Negra Brasileira, que foi aí fundada em 1931, né, que vai ser uma forte ferramenta, né, no combate contra o racismo. A gente também deve lembrar aí do Teatro Experimental Negro, que foi aí fundado no Rio de Janeiro em 1944, que vai ser aí também uma ferramenta para a inserção, né, do negro na questão cultural. Então aí é uma resistência cultural, né, do negro nesse momento. Ainda falando de resistência, a gente deve aí lembrar da imprensa negra, que foi uma grande ferramenta, né, usada aí pelos negros no sentido de falar sobre a falta de emprego, a falta de oportunidade, sobre a violência que eles enfrentavam. Então a gente vê aí que o negro, ele sempre vai aí lutando, né, e resistindo, e vai usando aí de ferramentas, né, para continuar resistindo. Então a gente vê aí essa questão da imprensa negra muito importante nesse período, para retratar essa questão do racismo, essa questão da violência, como também para homenagear negros. Luiz Gama é um grande exemplo. Então a gente tem aí essa questão da imprensa negra agindo nesse momento. Bom, agora eu irei falar sobre povo brasileiro, indígenas e Marechal Rondon. Marechal ele foi um militar que esteve bastante presente nos trabalhos dos sertanejos, né? E ele também ficou conhecido como um defensor do índio. Por isso ele foi chamado para fazer parte do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio. E ele queria a integração do índio na civilização, né? No Brasil. Porque o índio, naquela época, ele era conhecido como rebelde, ele não era civilizado. Tinha muitas pessoas que queriam exterminar esses índios. E Marechal não, ele realmente defendia os índios. E ele queria que os índios eles fizessem parte da nossa civilização. E com isso, ele propunhou na SPI que os índios eles tivessem atração, fossem pacíficos e civilizados, eles podiam fazer parte da civilização brasileira. Então ele buscava que os índios, eles buscavam a confiança dos índios para tornar eles pacíficos e civilizados. Na era Vargas, os indígenas eles tiveram um pouco mais de reconhecimento. Vargas inclui os indígenas na Constituição de 1934, citando que os mesmos tinham direito às terras, né? Porque antes as pessoas queriam tomar as terras dos indígenas
e ele falou que eles tinham uma área reservada para eles, né, as terras deles. E Vargas também ele foi um dos primeiros presidentes a visitar essa área dos indígenas. O SPI, ele não teve tanto sucesso porque muitos indígenas eles foram mortos. Porque tinha muitas pessoas que eram contra a civilização dos indígenas. Então muita gente eles atacavam, tomavam as terras dos indígenas e matavam alguns deles. Logo o surgimento da República, muitas pessoas elas passaram a ter direitos, né? Principalmente os homens, os cidadãos. Só que as mulheres elas também queriam esses direitos. A mulher queria o direito ao voto, né? Porque ela não podia votar. E uma das mulheres que lutou por esse direito foi a professora Leolinda, né? Ela levou outras mulheres à rua, fundou alguns movimentos feministas, só que ela não obteve tanto sucesso assim. E uma mulher que ela teve muito sucesso na sua busca pelo voto feminino foi a Berta Lutz, né? Ela também fez parte da Federação Brasileira no Progresso Feminino, né? E ela conseguiu alguns direitos para as mulheres. Então, esses movimentos dessas mulheres foram muito importantes, porque hoje nós mulheres votamos graças a elas. As mulheres, elas não pararam só na luta quando elas conseguiram o voto. Elas lutaram muito mais, fizeram muito mais movimentos. E em 1960, elas conseguiram a liberação da pílula anticoncepcional. Essas pílulas elas passaram a ser vendidas em farmácias. Então, a mulher ela tinha o direito, se ela ia escolher, ter ou não filhos. Né? Isso é muito, tipo, hoje em dia a gente tem esse direito graças a essas mulheres, né? Também no uso da moda, porque antes as mulheres elas tinham que se comportar bem, muito bem vestidas e elas passaram a usar mini saia em 1960, calças, né? Passaram a sair do modelo mais tímido para um modelo mais confiante de mulher, né? Mais empoderada. Também outras lutas como a entrada na universidade, mesmo direito de salário, né, salários iguais e entre outras lutas, né? Então essas mulheres elas batalharam bastante para que hoje nós mulheres tenhamos vários direitos.